Ser um cristão pode ser também compreendido como manifestar uma fé pessoal, adotando uma postura como a de Cristo, visto que Cristo representa o símbolo central da vida de alguém. Chamo isso de cristaneidade. Esta diferencia-se do cristianismo, assim como o cristianismo se liberta da cristandade, de acordo com Pennecar. A religião, assim como a ciência, tem uma história e essa história sofre influência decisiva das alegações feitas sobre o relacionamento da religião com outras atividades humanas e outras formas de conhecimento. A religião, assim como a ciência, tem uma história e essa história sofre influência decisiva das alegações feitas sobre o relacionamento da religião com outras atividades humanas e outras formas de conhecimento. Todavia, mesmo essas tentativas de promover o budismo, que fosse particularmente condizente com a ciência moderna e por conta disso fruidor de vantagens sobre o cristianismo, o que é interessante no caso do budismo é que sua reconstrução de uma maneira científica não era meramente uma imposição exterior, pois a ideia fora apropriada como uma estratégia apologética por alguns de seus adeptos. Sobre essa última referência, há uma curiosa similaridade entre budismo científico e cristianismo científico, pois ambos tornaram-se categorias auto-infligidas. Como se as práticas e crenças religiosas permanecessem condicionais até receber o selo da verificação empírica. As tentativas bem-intencionadas de promover o diálogo entre ciência e religião, ou a integração da teologia e ciência, podem tacitamente reforçar a autoridade cultural das ciências, distorcer tradições cristãs e de outras fés e perpetuar as características problemáticas da categoria religião. Algumas vezes, o que passa por interação entre religião e ciência vem a ser, na realidade, um apelo disfarçado ao prestígio das ciências, com o perigo concomitante de uma perda do que distingue as tradições religiosas. A história da construção cultural de cada categoria na união ciência e religião é de profunda importância para qualquer tentativa presente de discernir relações entre elas. Enquanto, como vimos, alguns comentaristas foram direcionados para a natureza reificada de um dos termos da relação ciência, mais frequentemente se assumiu que o outro termo na relação é relativamente não problemático. A segunda razão pela qual a religião cristã merece atenção especial, enquanto um caso paradigma de uma religião operando no novo clima cultural, associado com o crescimento da ciência, é que a religião cristã teve que recolher a luva jogada pelo que é frouxamente chamado de iluminismo. Ela, quase sozinha, entre todas as maiores religiões mundiais, tem estado sujeita dentro de sua própria cultura a análises crítica, histórica, linguística e literária de sua literatura sagrada e suas origens. Teve suas crenças expostas para a crítica filosófica cética, suas atitudes ao exame psicológico e suas estruturas à investigação sociológica, conforme afirma Pico. Foi precisamente o desenvolvimento iluminista da supremacia da autoridade racional que produziu a ideia de religião e seu arquétipo, religião cristã. O problema da relação do cristianismo com a ciência é, assim, gerado em grande medida pelas categorias em questão. Quase da mesma maneira que as tendências objetivadoras e logocêntricas do iluminismo produziram as outras religiões, criando ao mesmo tempo a questão embaraçosa da relação delas entre si. Também a ciência e a religião é uma relação que surgiu somente por causa de uma fragmentação que distorce os conjuntos de atividades humanas. Com a produção de cada categoria, veio uma inútil abstração da realidade. O historiador Andrew Cunningham argumentou em torno disso com respeito à ciência. Abre aspas, o foco costumeiro de nossa atenção enquanto historiadores da ciência não tem sido primariamente nas pessoas que praticam esta atividade humana. Ciência, mas em uma ou outra abstração, de um tipo diferente abstraída, isto é, da atividade humana que a constitui, fecha aspas. Não só esta observação é verdadeira para a categoria religião, bem como suas consequências para as atividades que supostamente representa, são ainda bem danosas do que no caso de ciência. O uso não refletido da religião, assim, serve para perpetuar um ideal iluminista da religião cristã como uma operação primariamente intelectual, e enquanto esta consequência é menos óbvia, serve também para preservar uma posição privilegiada para o cristianismo entre as religiões mundiais. Não está claro que haja qualquer impropriedade moral ou filosófica no exclusivismo religioso, apesar de alguns terem estabelecido casos neste sentido. No entanto, pode ser que o desejo de procurar uma aproximação entre cristianismo e ciência venha a reduzir as esperanças de um diálogo significativo entre cristianismo e outras crenças.
O argumento de uma combinação justa entre ciência moderna e a religião cristã perpetua o ideal iluminista de um cristianismo racional como a religião mais apta a resistir aos ataques da razão e da filosofia natural. O apelo à razão, deve-se recordar, não foi primariamente para defender as crenças cristãs contra os ataques do ateísmo ou da filosofia natural, mas para estabelecer a verdade do cristianismo. Lembremos do escolasticismo, método usado tanto pela tradição católica romana quanto pelos protestantes, ou uma das suas formas confessionais contra formas de religiosidade rivais. Passivamente, estas vitórias passadas para o cristianismo foram alcançadas apenas como o custo de distorcer tanto a fé cristã quanto as vidas religiosas daqueles que estavam arrolados, sem assim o querer, nas outras religiões. Ambas as tendências são, numa larga medida, inconscientes e talvez ainda consequências indesejadas do uso não crítico das categorias. So it's an exaggeration to say that religion only deals with faith and not reason. But I think equally to think that science purely deals in the realm of the provable is also an exaggeration. Reduz-se a fé à teologia, transforma a piedade e devoção em uma mera religião. Mesmo enquanto essas transformações se efetivavam, tal marginalização da fé e piedade não ocorreu sem protestos. Testemunha-se o crescimento do evangelismo no início do século XVIII, e mesmo antes da famosa distinção de Blaise Pascal entre o Deus de Abraão, Isaque e Jacó e o Deus dos filósofos, um habitando o reino da fé e outro o reino da razão e religião. Desconfio que seja o Deus dos filósofos que figura em muitas discussões da relação ciência-religião, o Deus que é causa necessária para a existência do universo, que sustenta a ordem criada e suas leis matemáticas, que trabalha, se necessário, entre certezas quânticas. Resumindo, o Deus em quem a razão induz a crença. Esse Deus é também o Deus da religião e, portanto, da ciência e religião. Se ele é compatível com o Deus da fé, isso permanece uma questão em aberto para reflexão.